Fala, torcedor brasileiro. Difícil, hein? Cara, uma pena ter perdido essa Copa. 2-1 Noruega, show do Haaland. Aquele ET, que norueguês, craque de bola. Cara, pra quem acha que esse cara é um brucutuzão ruim, não é. O cara é muito bom, o cara é um centroavante completo. É um dos melhores do mundo. Pra mim só perde pro Haaland ali. É um cara que é completaço, é porque o Kane, né? Porque o Kane, pra mim, ele faz muito mais funções do que o Haaland, né? O Haaland, ele até consegue buscar o jogo, mas não tem a qualidade que o Kane tem. Porque o Kane faz 9, 8, 5, 11, joga em qualquer posição ali do meio de campo, joga até de zagueiro, joga que às vezes tá marcando lá com o zagueiro, né? Então, pra mim, o Kane é melhor que o Haaland ainda, porque o Haaland é o segundo melhor do mundo, porque, cara, o que esse cara faz é monstruoso, gente, é monstruoso, é de outro mundo. A seleção que tem dois craques diferencial, que é o Haaland e o Odegaard, venceu. Os caras têm um 9 e um 10. Um 9 e um 10. É o que tem toda a seleção que é campeã do mundo. Um cara que é um fazedor de gol matador e um cara que é um 10 que é um cérebro do time ali, o Odegaard jogando. É que o Haaland acaba ofuscando até o Odegaard, né? A questão técnica, tática e tudo mais, acaba ofuscando o Odegaard, mas o Odegaard é cracaço de bola, o Odegaard. Cara, o cara tá em todo o campo, não chega a ser um gênio nada, mas é um cracaço, o cara é um baita camisa 10, pô. O cara tá em todo o campo. O cara tava buscando a bola lá atrás. É o que o camisa 10 faz, tudo bem que não precisa fazer tudo que ele tava fazendo, mas o cara armava o jogo lá de trás, era um volante, era um meio de campo, chegava à frente, os dois estavam na frente. Cara, uma seleção que quer ser campeã do mundo tem que produzir um camisa 10 e um camisa 9. Não tem como. A gente foi campeão do mundo porque tanto de camisa 10 e 9 que a gente produziu, gente. Ronaldo, Romário, infelizmente o Luiz Fabiano não foi, mas tinha o Luiz Fabiano, tinha Fred, tinha caras muito bons. Não estou colocando todos no mesmo patamar, tá? Mas falando de centroavantes que a gente tinha, né? Luizão, cara, um monte de centroavante muito bom, cara. Hoje a gente não tem centroavante mais. Que seleção quer ser campeão do mundo sem um 9 e sem um 10? A gente não tem. O 10 é um Neymar que, cara, tinha que ter começado jogando hoje. Então a gente não tem. Não foi um jogo amassado pela Noruega. A gente saiu jogando, pelo menos. Não foi aquele negócio que fala, putz, cara, a gente não jogou. O que é aquela sensação ruim, né? De, putz, cara, é ruim, né? Assim como muitas vezes São Paulo, eu sou São Paulino, São Paulo perde, né? Tô falando que sou São Paulo, que às vezes o pessoal daqui vindo de outro canto e tudo mais, não sabe o time que eu torço, né? Mas muitas vezes São Paulo tá jogando lá e eu falo, putz, amassado, cara, amassado. Mas não, cara, hoje foi um jogo que o Brasil jogou, pô. O Brasil jogou, acredito que a gente perdeu por os caras ter dois caras diferenciados e um time muito bem armado, muito bem armado. O goleiro hoje parecia um Neuer, o goleiro hoje fechou tudo. Gente, a gente perdeu um pênalti pelo Bruno Guimarães, que, pessoal, pelo amor de Deus, não crucifique o Bruno Guimarães, que foi um cara que jogou muito essa Copa, muito mesmo. Para mim, é um dos poucos que vai ficar remanescente para a próxima Copa do Mundo, nessa nova leva. Acho que vai comandar o meio de campo da seleção. Então, não crucifiquem ele, cara, só é quem bate. E ele é um cara que é muito diferenciado, não é um cracaço de bola, mas é muito bom. Então, não crucifica, cara. E eu acho que ele não deveria bater, porque tinha que estar o Neymar em campo. Eu já vou explicar o motivo. Mas foi, bateu, o goleiro pegou, bateu muito mal, o goleiro pegou. E a partir dali, cara, eu acho que o jogo foi muito equilibrado, com muita chance pro Brasil, cara. O Brasil perdeu muito gol. Gente, o Henrique perdeu no começo do segundo tempo. Imagina, se o Brasil faz o gol de pênalti e mais o gol do Henrique no segundo tempo. 2-0, cara, dificilmente eu acho que a Noruega ia pegar, até porque a zaga tava... O Haaland estava sendo anulado, o Haaland não jogou, foi jogar mais pro final do jogo. Mas por quê? Sobrou duas bolas, o cara é genial, o cara é um dos maiores atacantes do mundo, fez gol, cara. É o que o atacante fez gol. Primeiro gol, antecipou o Gabriel Magalhães, que estava acabando com o Haaland, antecipou de cabeça, cara, o Alisson não teve culpa nenhuma. É o outro também, pessoal. Se Deus quiser, a última Copa dele, né? Chega, mas é o outro que não pode ser crucificado dessa Copa. Acho que se redimiu bastante. Pegou o que tinha para pegar, os outros lances não deu, o segundo gol também não deu, não foi culpa do Alisson, acredito que foi mais culpa da marcação, que deixou um cara como o Haaland solto. Mas o Haaland deu de cabeça e gol. Uma das poucas chances que a Noruega teve alguns lances que o Alisson fez algumas boas defesas, mas foi só isso, gente. E depois, o segundo gol do Haaland, Leaf chutou, gol. E ainda tivemos um pênalti, outro pênalti a favor do Brasil, pênalti os dois para mim, claro, tá? Tanto no Matheus Cunha quanto no Casemiro, os dois pênaltis, claro. Que tivemos o nosso camisa 10,
o Neymar batendo como tem que bater. Porque é um cara que é o único diferente do time, gente. Não é o Vini Júnior. O Vini Júnior, cara, é um ótimo jogador, um menino muito bom de bola, mas não é um craque, entendeu? Não é. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que ter ídolos, né, no Brasil, e às vezes a gente esquece de. Não é ser nostálgico, pô, não é nada disso, mas tipo, se o cara é craque, o cara vai ser craque sim, vai ser muito bom. Isso é independente do time, qualquer coisa, mas o Vini não é craque. O Vini é muito bom, ele é um excelente jogador. Teria ele de São Paulo fácil, mas ele não é um craque. O craque nosso diferenciado é o Neymar. Que pra mim, ele fez o time fazer, zoou o goleiro, fez o gol, e eu tenho certeza que ele faria também aquele primeiro gol. Por que eu tô falando, pessoal? É o seguinte, o Ancelotti começou hoje a escalação com o Alisson no gol, a mesma escalação de sempre, Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos. Casemiro, e aí foi a surpresa, Bruno Guimarães com a surpresa Martinelli, Matheus Cunha, Vini e Ryan. Não jogou mal, tá? Eu acredito que até o Martinelli também jogou muito bem. Foi um ótimo jogo, outro ótimo jogo do Martinelli no primeiro jogo, quando ele entrou também entrou muito bem contra o Japão. Então fez até função bem de meio de campo, que é surpreendente, geralmente ele joga de ponta. Então pra mim o Ancelotti escalou ok. Porém, eu acredito que, cara, a vaga do Matheus Cunha pra mim tinha que ser. O Matheus Cunha não fez uma Copa péssima, mas acho que ele só fez um bom jogo contra o Haiti. Acho que depois dali ele deu até uma sumida ali nos outros dois jogos. Contra a Escócia, acho que também jogou mais ou menos, jogou bem até, mas o Haiti foi o melhor jogo dele. Mas, cara, o Neymar em forma, 60% em forma, é titular. Porque, gente, pênalti, não tem batedor no Brasil. Eu fui assistindo a Casa da TV até agora há pouco aqui para entender um pouquinho qual o motivo da decisão do pênalti, né? O Ancelotti até falou aqui que era a questão do... tinha uma ordem, né, de melhores batedores e tudo mais, só que não deu para entender se foi nos treinos ou na carreira do cara, né? Porque o Bruno, se não me engano, tem 2 pênaltis só na carreira que converteu, tem pouquíssimos pênaltis o Bruno, né? O próprio Vini também tem pouco, então ali não tem nenhum jogador experiente para bater pênalti, né? Que numa decisão de Copa do Mundo tem que ter um cara que saiba bater pênalti, que seja especialista, como o Igor Thiago como o Neymar tem que ter um especialista ali em campo. Porque numa situação dessa você tem que ter um cara para bater. E por isso que eu acho que o Neymar tinha que ter sido titular na Copa. Na Copa não, né? Nesse último jogo pelo menos tinha que ter sido titular. O cara tá com 60%, deixa lá. O Messi, gente, contra o Cabo Verde, tudo bem que ele perdeu o pênalti, mas ele tava lá. Ele tava lá. Se perder, ele tava lá. Porém, fez o gol e deu uma assistência. Pô. Não jogou bem, o Messi não jogou bem o jogo, não destruiu, não foi aquele Messi dos outros 3 jogos anteriores. Mas ele tava lá, gente, tava lá pra fazer gol, tava lá pra poder orquestrar o time, tava lá. O Neymar entrou, gente, vocês vão ter que engolir o moleque que jogou bem ainda, no limite possível dele, que dá pra ver que, cara, é uma pena ver ele meio que se arrastando, né? Mas ele ainda jogou bem, conseguiu armar a jogada, conseguiu fazer algumas coisas que, com certeza, se ele tivesse desde o começo ali, pegando todo mundo até enfim, entendendo o jogo ainda, porque é um cara que entende rápido, que é um gênio na bola, com certeza ele faria a diferença. E no pênalti que o Bruno perdeu, ele estaria lá para converter. Certeza que ele faria, cara, certeza. Então, caras como o Neymar tem que estar em campo. Tem que estar em campo. Aí, um exemplo, aconteceu com Portugal agora, que quase foi desclassificado, porém, o Cristiano Ronaldo quase jogou todo. Só que aí acontece o quê? O cara cansa, o cara já passou da idade. O Cristiano, por exemplo, fez o bom, mas não estava tão bem jogando. Aí sim, cara, o treinador tem que mudar, não tem muito o que fazer. Uma coisa com o Neymar, gente. Eu não mudaria, tá? Se eu fosse treinador, nunca tiraria Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, De Bruyne, sei lá. Se tivesse qualquer cara nesse meu time, eu não tiraria. Porque craque, gênio, tem que ficar em campo até o final. Se arrastando, fica até o final. Mas o cara ainda deu sorte, colocou o Gonçalo Ramos e fez gol. Mas o Cristiano Ronaldo jogou o que deu. O Neymar não teve oportunidade. O Neymar, tudo bem, chegou machucado, estava em transição, recuperação, mas ele já estava recuperado já. Ele dava sim para ele começar jogando. Cara, é uma pena gigantesca, enorme, a gente ter tido o Neymar da vida e não ter aproveitado. Ele também, então, acho que o Neymar, infelizmente, também ele sabotou a própria carreira dele. Não tem culpa também das lesões. Ninguém quer viver machucado em departamento médico, recebendo dinheiro. Ninguém quer viver assim, cara. Ninguém quer viver assim. Ninguém, todo mundo é ser humano. O cara quer estar em campo, quer estar fazendo o que gosta. O Neymar ama jogar futebol, então ele foi refém de uma carreira que talvez ele não quis levar tão a sério assim, e também, infelizmente, das lesões dele, que acabou tirando ele de muitos momentos e até de Copa. E
seria o nosso craque. Infelizmente, falar um pouco da geração Neymar, dessa galera que veio, né, depois do Ney, não tem mais ninguém, gente. Não nasceu ninguém assim para ajudar o Neymar. Pessoal, se vocês pegarem a Copa de 2002, o tanto de craque que tinha em todos os setores. Cara, o titular era o goleiro Marcos, os reservas era Rogério, Dida, dois caras geniais, um gol, geniais. Você vê esses três jogando, Marcos, Dida e Rogério, você fala, putz, talvez tenha sido um dos melhores goleiros de todos os tempos no Brasil, sabe? Nas laterais, Júnior, Roberto Carlos, Cafu, tinha um Belete ali, mas o Belete ainda jogava bem. Zago, Júnior, Lúcio, cara, meio de campo, Ronaldinho, Gilberto Silva, não é Everton, tá, né? Gilberto Silva, Kaká nascendo, outro craque. À frente eles falaram, né? Rivaldo, Ronaldo, sem contar os reservas, gente. Então, assim, a gente produzia muito jogador fora da curva, em todos os setores. Todos os laterais, todos eram de time de fora e todos eram protagonistas, cada um na sua função. Hoje, a gente não tem protagonista, todo mundo na sua função. Lógico que a nossa zaga era protagonista, foi a zaga da final da Champions League, Gabriel e Marquinhos. Mas o goleiro voltou de contusão agora. Ele não teve culpa, tá, gente? Eu acho que o Alisson não tem que ser escrachado aqui nem nada. Mas, gente, a gente tem goleiro aí para poder jogar. Para mim, o Fábio tinha que ter sido titular dessa Copa. Tinha que ter levado o Fábio como titular. É o melhor goleiro que a gente tem no Brasil hoje, seguido pelo Carlos Miguel. É os dois goleiros que passariam mais confiança para mim, acho que para todo mundo aqui, que com certeza tinha bola que o Fábio pegaria. E só que o que acontece? Não sei o que acontece na seleção, cara, que morreram com o Ederson e o Alisson. E sempre o terceiro goleiro era um Cássio, que para mim tinha que ter tido a oportunidade em 2018. Era ou o 14, né? Mas era o Cássio, era um Everton da vida. Sempre foram baitas goleiros que ficaram em terceiro lugar. Cara, o motivo, tudo bem que em 22, né, que foi a Copa do Alisson, o Alisson é um dos brasileiros do mundo, que também tinha um Everson. Mas, gente, a gente tinha também goleiros bons aqui que não foi lembrado e que talvez era melhor que eles. Não teve a chance de estar na Europa. Lateral, a gente não produz mais lateral, gente. A gente não produz mais lateral. Pra mim, o próximo, tá? Só pra falar um pouco da safra, o próximo goleiro pra mim tem que ser o Carlos Miguel na seleção, gente, pelo amor de Deus. Não sei o que ele vai fazer da carreira dele também, que é um cara meio perdido às vezes, né? Fez aquela loucura de trocar o Corinthians pelo Norte Forte, aí não deu certo, aí vai começar a mudar, aí tá no Palmeiras, mas tomara que ele seja um cara cresça, porque é um baita num goleiro. Então, tem um goleiro aí, o Fábio infelizmente não vai dar mais, mas tem um goleiro aí. Tem o Hugo também no Corinthians, que também não dá pra saber o que vai acontecer com ele. É um cara que tá meio perdido, né? Querendo sair fora do Corinthians e tal, não sei o que. Então não dá pra saber o que vai acontecer, mas a gente tem goleiros nascendo novamente. Lateral, gente, a gente tá com muito tempo a gente tá com um problema gigantesco na lateral. Gigantesco, gente. Nossa, cara, pra quem de verdade acompanha tanto lateral muito bom de bola, cara, os mais recentes aí, Dani Alves, o Marcelo, o Gilberto, o Maicon, os mais recentes aí, né, pra galera que for mais jovem. E só esses caras aí, ninguém amarra a chuteira dele, gente, da geração mais não, ninguém. Longe disso. Então, cara, a gente viveu, infelizmente eles também pegaram uma safra ruim de outros jogadores, né, então acabou acumulando várias coisas, né, e agora, cara, a gente não tem uma safra de lateral. Cara, Marquinhos, provavelmente, acho que não continua na seleção também, o zagueiro nosso também tá difícil. A gente tem o Gabriel Magalhães só e tá difícil zagueiro. Tomara que apareça nesses 4 anos algum ótimo zagueiro. Pra mim, o Beraldo é muito bom, não sei porque o Ancelotti não levou ele. Ele faria uma função de volante ali muito boa, junto ou de zagueiro. Pra mim, o Beraldo, pra mim, é o futuro da seleção. Espero que o Beraldo também vá pro time e consiga mais minutagem, né? Mas não temos também, gente, meio de campo nosso é escasso. Tivemos que aguentar Casemiro e Fabinho novamente, porque a gente não tem uns caras que sejam tão bons assim. Eu quero ver alguém falar aqui que seja algum volante assim que vocês falem, nossa, esse cara aqui não tem, gente. Não tem, porque a gente não tá mais produzindo jogadores tão bons, cara. A gente vai ver posição por posição quem é os destaques lá nos outros times. A dupla de zaga e o Vini e o Rafinha ali no Barcelona. De resto, gente, não é. O Ryan chegou agora lá, não é. Então a gente não produz, cara. A gente não produz mais camisas 10. O último é o Neymar. Não tem mais camisa 10 no futebol brasileiro, não tem um cara de destaque. O Neymar é o Matheus Pereira que tá no Cruzeiro, que pra mim poderia fazer a função de 10, mas não tem mais.
Não tem cara atacante, cara. Eu dei o exemplo no comecinho da Noruega. Se o cara tem um camisa 10, um cara que sabe fazer gol, tem tudo. Porque os outros caras só correm. Os caras só corre por eles. Tem que correr mesmo. Você tem que correr pelo craque. Os caras se matam, você vê os caras se matando em campo pra poder dar a bola pro Odegaard ou pro Haaland, porque é os caras que vai decidir o jogo. É os caras que vai decidir o jogo. É o que tinha acontecido com o Neymar. Coloca o Neymar lá, os caras correm por ele, mano, uma hora ele vai decidir o jogo. Mas eu acho que a seleção também tem muita questão de ego, mas é um outro tema, né? Mas eu acho que a seleção, sinto muitas vezes, tem muita questão de ego. Muita gente ali, sabe, com eguinho. Não tenho essa sensação com a seleção. Mas, e atacante, gente? A gente não tem atacante. Tem o Vini, que é muito bom jogador, que precisa de um cara para poder estar com ele ali, para poder melhorar mais ele. Que ele precisa ter uma referência, uma camisa 9 ali com ele, porque tinha o Benzema, tem o Mbappé. Então ele precisa de uma referência para ele, porque ele não consegue fazer tudo também. Ele fez uma ótima Copa, o Vini, mas ele não consegue fazer tudo também. E não tem, gente. O Endrick é muito promissor. Só que, por incrível que pareça, o Ryan para mim tá na frente do Endrick ainda. Isso porque o Endrick tá mais tempo na Europa, né? O Ryan chegou agora, faz poucos meses, né? 6 meses, 3, 4 meses. E para mim o Ryan está na frente. O Ryan jogou um bolão. Que para mim acho que é um futuro da seleção, tá em cima do Ryan ali, muita coisa em cima do Ryan. Tem que preservar muito esse menino, tomar que ele tenha decisões boas na carreira dele, ter uma vida aí saudável, porque ele e o Endrick também, tomara que ele deslanche na carreira dele, o Endrick precisa lanchar, que é muito bom jogador, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu no começo do tempo, cara. Pra mim, um cara que é mais diferencial, ele faria aquele gol. É um cara que teria mais personalidade, ele faria aquele gol, com certeza. Só que ali na hora, é o Endrick que é muito promissor. Então assim, gente, vamos aguardar. Tô triste pra caramba, não sei vocês, né? Eu sou um cara que torce muito pela seleção. Eu não tenho essa questão de assim, o cara não é do meu time, não, cara, eu sou brasileiro, eu quero ver a seleção bem, ganhando jogos. Infelizmente, cara, essa geração não deu. Vai ficar alguns jogadores, o que eu falei, né? Eu acho que vai passar muito pelo Vini, pelo Ryan, Rafinha, esses caras, eu acho que Casemiro, esses caras esquecem, não vai estar mais na seleção. Acho que a espinha dorsal deve ser o Vini, Ryan, tem que ter um atacante. Temos que ter um centroavante, tomara que o Endrick engrene na carreira deles, o Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães, trocar os goleiros, zagueiro. Cara, o Antioquia tem que fazer uma limpa nesse elenco, uma limpa, de verdade mesmo, de verdade. Tem que garimpar muito bem, tem que pegar jogadores que estão bem no Brasileirão também, não pegar só jogadores de fora. E é isso, gente. Cara, é uma pena, mas foi o que eu falei no pré-jogo. Pra mim esse jogo era o mais difícil. Era o mais difícil. Quem passava daí tinha muita chance de chegar na final. Muita chance de chegar na final. Porque pra mim, Argentina, Brasil, Noruega e Inglaterra, Estados Unidos eram os principais aqui desse lado, porém eu colocava Argentina, Noruega e Brasil em terceiro, e a Inglaterra em quarto. Era a ordem pra mim. Então, pra mim, quem chegasse ali enfrentando a Argentina ia ter grande chance de chegar na final do duelo do Brasil e Noruega, porque eu acredito que o Brasil e Noruega tá acima da Inglaterra e conseguiram passar da Inglaterra. Não deu. Os caras tem um ET do outro lado ali que é o Haaland, produziram camisa 9 e tem um cara camisa 10 cerebral, o Odegaard, que tem que dar parabéns. E o goleiro dos caras que tava em dia de nóia, que fechou o gol. Cara, não foi brincadeira o que esse maluco fez. Tomara que ele seja lembrado até o final da Copa, porque o que ele fez contra o Brasil não foi brincadeira. Coisa que eu acredito que um goleiro que está em boa fase, em boa forma, conseguiria fazer assim como ele está. Bom, é isso, torcedor. Vamos guardar agora como vai ser os próximos capítulos. Não tem mais o que lamentar. A gente fica triste, fica chateado, acompanha a seleção, quer que vença. Mas, cara, a Noruega mereceu, no final das contas, vencer. Eu acho que jogou mais, teve mais posse de bola que o Brasil. Mesmo o Brasil novamente jogando futebol, não saiu aquele jogo destruído, né? Jogou bola. Mas eu acredito que o Brasil vai ter que mudar muita coisa. Ancelotti, se caso continue e permaneça, que eu queira que permaneça, você vai ter muito trabalho e vai ter que fazer uma reformulação geral na seleção brasileira em todas as posições. Em todas. Garimpar muito bem. Torcer para nascer um cara genial nesses períodos de 4 anos aí que vai ter pela frente, um cara que seja diferente, como surgiu o Neymar, que a gente não vai ter mais um Neymar. E é uma pena, o Neymar merecia ganhar uma Copa, já ganhou pra gente as Olimpíadas, que a gente não tinha, 2, e eu acredito que ele merecia uma Copa do Mundo por toda a representatividade que ele tem lá no Brasil, pela torcida que todos temos pelo Neymar. Mas, cara, torço muito para que ele
encerre a carreira bem, sabe? Que siga os melhores espaços, seja no Santos ou em outro lugar, que ele merece. É o último cara que a gente teve, gente, o último gênio que a gente teve. Espero que nasça mais Neymares aí agora, que nasça um outro craque, outro gênio. Tomara que seja no meu time, mas se não for, tomara que nasça outro para a seleção brasileira e para a gente também, cara. Pra gente, eu acho que muita coisa envolveu o Neymar nessa Copa, né? A gente torcer, a gente ir junto, porque é o nosso craque, cara. Sempre a gente comprava Ronaldo, Rivaldo, Romário, entre outros jogadores, Kaká. A gente precisa de caras assim que atraem o torcedor, né? O Neymar atraía os torcedores, né? Não é, existe aquela coisa que às vezes a seleção não é carismática, né? Então a gente perdeu muito isso também, a gente não tem mais tanto carisma na seleção. Então o Ancelotti vai ter muito trabalho, espero que renove essa seleção, porque a seleção precisa ser renovada, tá bom? É isso, pessoal, me alonguei bastante aqui porque é triste, cara. Espero novamente que no 2030 a gente tenha melhores condições, melhores jogadores. E, pessoal, não crucifiquem Bruno Guimarães, não crucifiquem Neymar, não crucifiquem absolutamente ninguém, porque, cara, jogaram. Foram, infelizmente, o time da Noruega foi melhor, o goleiro foi mais decisivo e perdemos de cabeça erguida, tá? Então, vamos aguardar mais daqui 4 anos, torcer para uma geração melhor vir, que infelizmente essa não deu novamente, tá bom? Torcedores, se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, diz o que vocês acharam do jogo, se a seleção realmente merecia passar. Eu mesmo não merecia passar, tá? Mas a Noruega aí eu acho que vai representar bem. Cara, não vou levantar bandeira para nenhuma seleção aqui, mas, meu, a Noruega tem um espaço aqui, tomara que a Noruega avança bastante aí, ganhe da Inglaterra, mesmo gostando bastante do Kane, mas ganhe da Inglaterra, ganhe da Argentina, vá pra final. Porque, cara, você vê o Haaland jogando, o Haaland ele joga sorrindo, cara, é um cara que tem prazer de jogar futebol, é um cara ali que tá, às vezes parece que tá uma diversão pra ele, então, um cara leve, parece que alguma hora ele vai decidir. Então, cara, torcendo não, né? Torcendo é uma palavra forte, mas tomara que eles tenham vida longa aí na Copa e continue sendo essa Copa maravilhosa que tá sendo, que eu vou continuar acompanhando aqui, eu vou trazer notícias pra vocês, fechou? Tamo junto, curte, comenta e compartilha se vocês gostaram, valeu!